A paz do Senhor para todos, para todas. Estamos de volta mais uma vez aqui com a nossa live de toda semana. Estamos estudando o livro de Neemias, estamos no capítulo 6. Hoje eu estou bem cansada, mas eu vou manter firme aqui a palavra de fazer esses estudos, né? Estamos firmes aí no livro de Neemias, deixar a live gravada. E se por acaso você não conseguir assistir essa live hoje, você vai assistir a live outro dia, não tem problema, tá bom? Mas vou deixar aqui gravadinho para quem está acompanhando o estudo sobre o livro de Neemias. Não é sempre que a gente pode fazer um estudo de um livro da Bíblia completo, né? Mas a gente tem feito isso aqui sempre, né? Então, assim, não queria deixar esse buraco aí hoje, estou fazendo a live hoje. O título da live hoje é Velhos Inimigos com Novas Caras. Nós estamos falando aqui, né, continuando a história, a saga de Neemias para construir aquele grande muro. Vocês já estão me acompanhando há algum tempo aí, já sabem, né? E aí, nós vamos ler aqui alguns versículos para a gente começar a nossa live, tá bom? E a gente vai comentar algumas coisas ao longo aqui. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia mais brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem enviaram a dizer, mandaram um recado, né? Vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Eu enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito, entre a gente se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentam revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora consultemos juntamente. Porém, eu enviei-lhe a dizer-te, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuram atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, Deus, esforça as minhas mãos. E, entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, Neemias. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus que o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Nós vamos ler aqui até o versículo 15. A paz do Senhor, Marrom, ela está dando a paz do Senhor aí. Paz do Senhor, as pessoas que já estão entrando aí na nossa live. Então, o que a gente vai aprender com esse texto aqui, né? Eu li até o versículo 15 e o versículo vai até o versículo 19. Primeira coisa que a gente observa nesse texto, que é impossível você fazer a obra de Deus sem oposição, tanto externa quanto interna. Toda vez que você vai fazer a obra de Deus, qualquer coisa que você vai fazer para Deus, qualquer chamado que Deus tenha na sua vida, de qualquer maneira você vai encontrar oposição para fazer essa obra. Tanto oposições externas, né, de fora,
A paz do Senhor, Drica. A Drica também tá aí, a paz do Senhor. Quanto oposições internas. Então, o que a gente aprende já de cara aqui em Neemias 6? Que o cristianismo, ele não é um paraíso. O cristianismo, ele não é um parque de diversões. O cristianismo não é férias. O cristianismo não é o céu ainda. E aí as pessoas precisam entender isso. Existem lutas constantes, existem dificuldades, existem problemas, e por isso nós precisamos trabalhar de olhos bem abertos. Então, Neemias está nos ensinando aqui. Neemias foi escolhido por Deus para levantar os muros de Jerusalém que estavam quebrados, queimados a fogo, derrubados, e foi uma grande obra. Mas, quando a gente acompanha a história de Neemias, quem está comigo aqui desde o início do livro de Neemias, está observando, está percebendo isso, que as oposições, elas vão surgir, né? Então, aqui nós vemos, eu li com você aqui o capítulo 6, você observou que houve várias tentativas dos inimigos para paralisarem a obra. Então não seja ingênuo, não seja ingênua, achando que aquilo que você vai fazer não vai ter oposição. Sempre vai ter oposição. Nós precisamos trabalhar para o Senhor tendo isso em vista. Nós vamos sofrer oposições internas, dentro pessoais, conflitos pessoais. Será que é eu mesmo, Senhor? Será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer isso? Existem os conflitos internos que nós temos toda vez que nós estamos trabalhando para o Senhor, e existem os conflitos externos também, as situações que vão acontecer, que vão se levantar para tentar parar aquilo que você está fazendo. Então, a primeira tentativa do inimigo aqui foi a distração. Os muros já estavam todos fechados, mas as portas precisavam ser colocadas ainda. A cidade ainda estava vulnerável. As portas vazias e abertas era a última esperança do inimigo em deixar a obra de Deus pela metade. Então, não pense assim, o muro estava todo pronto, só faltava colocar as portas. Poxa, o inimigo podia dar uma trégua. Não, o inimigo nunca vai te dar uma trégua, esquece isso, tá? O inimigo, ele vai tentar até o final para poder fazer você parar. Então, quando ele vê que o muro está todo construído, né, e ali o inimigo das nossas almas mesmo, o diabo, usando essas pessoas aqui, usando Sanbalate, usando Tobias, usando Gesem, né, usando essas pessoas, porque eu costumo dizer o seguinte: o diabo não vai usar uma cadeira, uma borracha, um lápis, uma porta. O diabo vai usar uma pessoa. Ele quer um corpo para usar. E aqui ele usou os inimigos do povo de Israel. Então, quando o muro estava todo prontinho, ele viu que não tinha mais o que fazer, que só faltava colocar as portas, ele deu a sua última cartada para distrair os obreiros e desviá-los da obra no meio do caminho. Então, o diabo, ele sempre vai atacar de uma maneira pontual aqueles que estão na metade do caminho. Por isso, eu digo para você, eu coloquei aí uma chamadinha da live hoje com aquele hino do Samuel Messias, né? Não pare, né? Não pare, não desista. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode começar algo para o Senhor e parar no meio do caminho. A Bíblia fala que aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Então, se você colocou a mão no arado, vá até o final. Se você começou, peça a graça ao Senhor para terminar também e continuar avançando. Então, a primeira estratégia foi a distração, né? Que a gente leu aqui no versículo 2, está falando assim: vamos lá, vamos nos congregar lá no Vale de Ono. Na realidade, eles fizeram de tudo para atrapalhar, e depois, quando o muro estava todo pronto, vamos lá nos congregar no Vale de Ono. Queria conversar. Quer dizer, os inimigos queriam conversar com Neemias. Então, preste atenção nas coisas que aconteceram aqui, porque essas coisas vão se repetir também com a gente, vão se repetir. Por isso estão escritos na Bíblia. O inimigo, ele nunca é tão perigoso como quando parece amigável. Você viu quando o diabo quer ser bonzinho? Né? Ele quer ser seu amiguinho. Não, vamos fazer as pazes, não, uma trégua, né? Não, vamos lá, vamos nos congregar lá no Vale de Ono, né? E queria conversar. Cuidado, porque a serpente, ela é ardilosa, né? Cuidado com a sutileza da serpente. O grande problema de Neemias era que esses inimigos, eles tinham aliados dentro da própria Jerusalém, né? Esses inimigos do povo de Deus, eles tinham aliados na classe dos nobres, na classe dos sacerdotes, né? Então, eles sabiam das coisas que estavam acontecendo ali, porque eles tinham informações privilegiadas. Então, uma das artimanhas mais sutis do adversário é se infiltrar no meio do povo de Deus
para conquistar aliados. Isso aconteceu no passado, isso acontece também. Então, muito cuidado com aquela pessoa que está sempre se opondo a você e de repente ela quer ser sua amiguinha. Muito cuidado com isso, porque isso aconteceu aqui com Neemias. Então, o diálogo é uma palavra muito popular hoje em dia. Não, a gente tem que conversar. Não, vamos conversar, vamos chegar a um denominador comum. Vamos lá, vamos conversar. E a gente precisa ter cuidado com essa questão do diálogo, tá? Esse texto aqui, ele está mostrando isso pra gente. Não é uma coisa que eu estou inventando da minha cabeça, é uma coisa que está aqui no texto. Hoje a gente quer que exista o diálogo, né? A fala do mundo, não, vamos ter um diálogo, vamos conversar. Nós queremos um diálogo entre o Oriente e o Ocidente. Nós queremos um diálogo entre os maometanos e os cristãos. Nós queremos um diálogo entre os católicos e os protestantes. Nós queremos dialogar. Não, vamos dialogar, vamos conversar. Gente, mas tem verdades absolutas do cristianismo que elas nunca vão poder ser negociadas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não é que eu seja do contra, mas isso é Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Tem coisas que não vai dar para colocar na mesa e negociar. Porque se a gente começar a negociar a nossa fé, a gente vai fazer concessões que Deus não autoriza. Entendeu? Existem verdades profundas na nossa fé, na Bíblia, na palavra de Deus, que elas nunca poderão ser negociadas. Então, hoje a gente precisa tomar cuidado, porque a era que nós estamos vivendo, a era do pós-modernismo, a era do hedonismo, do secularismo, do materialismo, é a era onde a bandeira do ecumenismo está sendo levantada. Mas preste atenção, tem coisas que nós nunca vamos poder negociar. Deus não vai abrir precedentes para as verdades inegociáveis da palavra. Então não adianta sentar para conversar, tentando abrir concessões. Não, mas não é bem assim. Não, vamos dar um jeitinho aí. Não, gente. O que Deus estabeleceu na sua palavra, ele não vai mudar. Pode passar anos, pode passar meses, séculos, milênios. Aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra como princípio não vai mudar, entendeu? Vem a modernidade, vem a ciência aumenta, vem a tecnologia, tudo, essas coisas vão acontecer normais, está escrito lá no livro de Daniel, né? Fala que a ciência vai se multiplicar, isso é uma característica, ninguém pode deter isso, mas as verdades inegociáveis da palavra não dá para abrir concessão. Jesus nunca abriu concessão. Jesus não fez o evangelho dele caber para as pessoas. Jesus transformou as pessoas para que essas pessoas pudessem caber no evangelho. Então, é só você ler os evangelhos e você vai ver. Jesus nunca negociou princípios inegociáveis. Tem coisas que dá para abrir mão, mas tem coisas, gente, que não tem como abrir mão. Então, o inimigo chama Neemias aqui, vamos lá nos congregar, vamos lá pro Vale de Ono. Poxa, agora o inimigo quer ser seu amigo? Quer ser bonzinho agora? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Neemias, o que Neemias fez aqui? Neemias não dialogou com o inimigo, ele não dialogou. Jesus também não dialogou com o diabo. Vai ler lá na palavra. Jesus não nos mandou dialogar, Jesus nos mandou pregar. Jesus nos ensinou a pregar a palavra. Ide por todo mundo, pregar meu evangelho a toda criatura. É pregar a palavra. Jesus não mandou ninguém ficar negociando a fé. Então, identificação é viver onde as outras pessoas vivem, não como elas vivem. Jesus comeu com os pecadores, mas nunca pecou. Entendeu? A gente tem que fazer essa separação. Eu tenho uma identidade, eu nasci naquele lugar, aquele lugar ali é o meu reduto, eu conheço todo mundo, minha família mora ali, legal, seu lugar de identificação, mas isso não quer dizer que você vai viver como as outras pessoas vivem. Se você tem Cristo na sua vida, se você nasceu de novo, o seu estilo de vida vai ser diferente. Então Jesus se identificou, mas não transigiu. Jesus não quebrou nenhuma lei. Não, ele não quebrou nenhuma lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele estava acima da lei. Ele cumpriu toda a lei. Então Jesus, ele nunca sentou com o diabo numa mesa de conferência. Nunca.
Nunca. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, o diabo tentou Jesus ali, né? Ele cita a palavra, se tu és filho de Deus, e Jesus rebateu apenas aquela fala do diabo. Jesus nunca sentou com o diabo para uma conferência. Vamos ver o que a gente pode negociar aqui. Não, Jesus nunca negociou com o adversário. E ele não orienta-nos a fazer isso também. Não existe negociação entre a luz e as trevas, gente. Não existe. Não existe acordo entre a luz e as trevas. Um exemplo disso que a gente pode dar é o caso de Sansão e Dalila. É um caso clássico da Bíblia que eu gosto sempre de trazer à tona. Quando a gente pensa em luz e trevas, não há comunicação entre a luz e as trevas, não há concórdia entre Cristo e Belial, isso está escrito, né? Sansão, Xinchon, né? É o pequeno sol, Xinchon, Sansão quer dizer pequeno sol, e Sansão tem algo de Deus na vida dele. O Espírito de Deus estava sobre Sansão. Sansão foi escolhido desde o ventre da mãe para uma grande obra, para ser libertador do seu povo. Mas o que acontece com Xinchon, com Sansão? Ele se junta com Delilah, com Dalila, no hebraico Delilah. Delilah quer dizer da noite, aquela que pertence à noite. Daria certo isso, gente? Nunca, nunca daria certo. O sol e a noite, o sol e a noite, a luz e as trevas, daria certo? Não daria certo. E o que aconteceu? Delilah se junta com Xinchon, com Sansão, e aí descobre o segredo da força de Sansão. Sansão, claro que ali foi a última coisa que ele fez de desobediência, porque Sansão veio quebrando princípios desde o início. Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Ninguém quebra uma aliança ou um princípio de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo passo a passo, né? Ele era nazireu de Deus, ele não podia beber bebida forte, e ele bebeu bebida forte. Ele não podia encostar em cadáver, ele teve acesso a cadáver. Você viu ali quando ele matou aquele leão, e ele viu um favo de mel ali dentro daquele leão. Ele fez um enigma com isso, e ele comeu daquele favo de mel que estava dentro de uma carcaça de um leão. Quer dizer, ele foi quebrando princípios que Deus tinha estabelecido para ele. Ele foi quebrando. O final de tudo foi contar o segredo da sua força para Delilah, para Dalila, né? E onde Sansão termina? Rodando um moinho, com os olhos vazados pelos seus inimigos. Por quê? Porque ele achou que dava para negociar, né, o seu propósito, o seu chamado com Delilah, com Dalila, com a carne. Então não dá para negociar, gente. Então, aqui voltando para o texto, a gente percebe aqui, né, que eles queriam fazer o mal para Neemias. Vamos lá nos congregar no Vale de Ono. Estou no versículo 2 de Neemias, né? Na realidade, eles queriam fazer mal, matar Neemias, né? Fazer coisa boa com Neemias não era, né? Queriam matar Neemias mesmo. Então, para você entender, para você se localizar, o Vale de Ono, que eles disseram aqui, que vamos lá pro Vale de Ono, vamos nos congregar, vamos ser amiguinho agora, né? Esse Vale de Ono ficava 50 quilômetros distante de Jerusalém. Agora fala, gente, o que Neemias ia fazer no Vale de Ono? Era só uma estratégia do diabo para tirar Neemias de cima do muro, tirar Neemias da obra que ele estava fazendo. Esse plano era traição, né? Cheirava a traição. E aí, a Bíblia fala aqui, a gente acabou de ler em Neemias 6, que eles propuseram isso 4 vezes. 4 vezes eles propuseram a mesma coisa, uma mesa redonda. Vamos nos congregar, vamos sentar, vamos conversar, né? Olha a tática. Primeiro, no início eles ficavam ameaçando, falando um monte de coisa. Agora não tem ameaça, tá? Eles não estão ameaçando, eles não estão criticando, eles não estão dando ordem, eles estão apenas pedindo: vamos lá, Neemias, vamos nos congregar lá no Vale de Ono, né? Aqui eles parecem polidos, eles parecem educados, mas na realidade era uma tática que eles estavam utilizando para poder parar a obra. E quando a gente vê lá no versículo 6, versículo 7, eles inventam, né, gente? Eles inventam que você pôs profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo que você vai ser o rei de Judá, né? Então, olha só,
eles já mudaram de tática aqui. Aqui eles já quiseram aterrorizar Neemias, eles já quiseram tirar Neemias do foco. Olha só, estão falando isso aí, né? Então, mas o que a gente aprende aqui com Neemias, né? Vamos tirar essas lições preciosas para a nossa vida. Nós não fomos chamados para ficar com medo do inimigo. Nós não fomos chamados para temer, gente. O medo, a única coisa que a gente tem que temer teve uma pessoa famosa que falou isso, né? O que a gente pode temer é o próprio medo. O medo, ele tira a nossa coragem, a nossa capacidade de tomar boas decisões. Mas é uma estratégia muito forte do inimigo colocar medo na nossa vida. Mas a Bíblia diz, né, a mesma palavra diz, que Deus não nos deu espírito de temor. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, sabe? Então, nós não fomos chamados para temer o inimigo. Nós fomos chamados para resistir o inimigo. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, não há espaço no reino de Deus para covardes. Os covardes não são aptos para entrar no reino de Deus. Isso está escrito lá em Apocalipse 21, versículo 8. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Apocalipse 21, 8. Como é o último livro da Bíblia, bem fácil de você achar, né? Mas quanto aos tímidos, e a gente pode colocar aí covardes. Quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, né? E aí tem uma lista, mas aí a lista começa com a covardia. Nós não podemos ser covardes em relação à nossa fé, porque Deus não conta com covardes, Deus conta com corajosos. Então, quais são as armas para a gente vencer os nossos inimigos espirituais? O que Neemias nos ensina aqui nesse texto? Primeiro, discernimento. Neemias 6:2, né? Quando eles falaram assim, olha, vamos lá para o Vale de Ono. O que Neemias falou? Por que eu cessaria essa obra? Não, eu não posso. Eu não posso parar o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Por que eu cessaria essa obra quando deixasse essa obra e fosse ter com vocês? Não. Então, gente, para vencer inimigo espiritual, a primeira coisa, discernimento. Gente, é o dom que a gente precisa mais procurar ter hoje em dia, é o dom de discernimento. Nós precisamos discernir, porque se você não consegue discernir, você fica igual o cego no meio de um tiroteio. Você não sabe para onde ir, você não sabe que decisão tomar, você fica perdido. Nós precisamos ter discernimento. Quando Neemias recebe aquela proposta, ele teve discernimento. Não posso, eu estou terminando a obra que Deus colocou na minha mão. Como é que eu vou descer do muro para me congregar com vocês? De jeito nenhum. Mas uma coisa que aparentemente foi fácil para Neemias, às vezes não é fácil para a gente. Porque às vezes a gente confia, né, que a pessoa mudou, que a pessoa se transformou, que tomara, né, tomara Deus que essas pessoas aí perturbadas se transformem, mas nem todas. Muitas se camuflam, né, muitas querem passar uma aparência de piedosos, né, de bonzinhos. Na realidade, de piedosos e bonzinhos não tem nada. Neemias aqui nos ensina a ter discernimento, compreensão da obra de Deus. Não, o que eu estou fazendo é mais importante do que eu ir com você até lá. Então a gente precisa ter esse discernimento, né? O que eu estou fazendo agora é mais importante. Eu não posso parar o que eu estou fazendo para ficar conversando com você agora. Eu não posso parar o que eu estou fazendo para poder te dar atenção, porque eu sei que Deus me chamou para fazer isso aqui. Eu não posso parar. Você precisa ter um discernimento, se concentrar nas coisas importantes, saber que está fazendo uma grande obra para o Senhor. E quando você sabe disso, você fica com o coração leve, porque você se dá conta que aquilo que você está fazendo para o Senhor vai durar para sempre. Aí a gente não fica se distraindo com os negócios dessa vida. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Então, tem coisa que não precisa ser dita. Não, meu filho, não posso ir com você, não posso parar o que eu estou fazendo. Ah, mas fulano falou isso, falou aquilo. Deixa o fulano falar isso, falar aquilo, deixa isso para lá. Nós precisamos ter discernimento. Neemias realçou a grandeza do que ele estava fazendo e não a vileza intencional dos seus contendedores. Ele não deu munição para o inimigo. Então nós temos que aprender
não darmos munição para os nossos inimigos. Neemias mostrou aqui uma firmeza de propósito, porque 4 vezes eles mandaram chamar Neemias. E 4 vezes Neemias falou: não, eu não vou descer, eu não vou parar aquilo que eu estou fazendo. Então o nosso não deve ser tão alto quanto o nosso sim. Tem gente que tem dificuldade de falar não, aprenda a dizer não. Spurgeon falou o seguinte: você aprender a falar não é melhor do que você aprender latim, com certeza, né? Nós precisamos dizer sim para Cristo e não para o adversário, porque o adversário das nossas almas, ele é insistente. Lembre-se de Adão e Eva. Ele foi insistente com Eva porque ele queria fazer os primeiros homens, né, homem e mulher, pecarem. Lembre do que Dalila fez com Sansão. Ela ficou insistindo para que ele revelasse o segredo, até ele revelar. Então a Bíblia, ela dá todas as orientações pra gente. Só erra quem quer. Quem não lê a Bíblia, quem não lê a palavra, erra porque quer. Então, gente, são essas dicas aí, né? Esses aconselhamentos que Neemias passa pra gente aqui em Neemias 6. Em Neemias 6, do versículo 6 ao 8, né, ele fala aqui que, ele fala assim, olha, os profetas estão dizendo que você vai ser rei, né, e eles ficavam atemorizando, Neemias contando aqui, né, e dizendo: as suas mãos largarão a obra não vai avançar, não vai se efetuar. E toda vez que isso acontecia, Neemias fazia o quê? Orava: Senhor, esforça as minhas mãos, né? Então, você vê aqui uma integridade pessoal, né, de Neemias. Eles falaram: Neemias, vamos lá para o templo, vamos entrar no templo e fechar a porta, porque eles estão procurando te matar, né? Vamos lá. Aí o que Neemias faz? Um homem como eu fugiria? Não, de jeito nenhum. Eu não vou fugir. Então você vê aqui, né, Neemias orando por fortalecimento, Neemias enfrentando as artimanhas do inimigo com discernimento, com trabalho, com coragem, com integridade, mas sobretudo com oração. Então, gente, não tem jeito, tem coisa na nossa vida que só vai dar certo com oração. Tem coisa que você não vai conseguir fazer com a sua mão, com o seu braço, não adianta. Você pode lutar o tempo todo, você não vai conseguir. Você precisa orar. Tem hora que os recursos da terra não nos bastam. Precisamos dos recursos do céu. É preciso buscar munição do céu. E somente Deus pode nos dar o direcionamento para que a gente possa ser ajudado por Deus, né? Só Deus pode nos guardar de acusações e perseguições. A paz. Oi, Úrsula, tudo bem? Que bom. Tudo bem com você? Tomara que sim, que você esteja bem. Uma aluna minha aí entrou aí na minha live, né? Que essa live te abençoe também. Então, o que a gente aprende aqui? Que os inimigos, eles mudam de métodos, mas eles atacam sempre. Os inimigos, eles mudam de face, eles mudam de rosto, eles mudam de cara, eles mudam de métodos. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a nós mesmos e nós precisamos conhecer as táticas do inimigo. Nós precisamos entender que a vitória é nossa, mas que a gente precisa ter discernimento. E Neemias 6, do versículo 10 até o versículo 19, né, vai falando aí das artimanhas, né, dele. Vamos lá pro templo, vamos lá, as pessoas estão querendo te matar, Neemias, né, falsas profecias, falsos profetas se levantando, né. Então a gente precisa entender que a luta ela continua. Um líder de verdade, assim como Neemias foi, ele não fica dependendo de aplausos, nem se desencoraja com as críticas. Neemias ensina 3 coisas muito importantes aqui nesse texto. Primeiro, a gente não deve ter uma visão romântica da vida cristã. Se você tem uma visão romântica da vida cristã, pare com isso agora. O fato da gente estar fazendo a obra de Deus de acordo com a vontade de Deus não significa que nós vamos ter facilidade. Vai vir problema, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir tudo isso. Então, quanto mais cedo você acordar para essa realidade, melhor. Para de achar que tudo vai ser mil maravilhas, só porque tu está dentro da vontade de Deus que nada de ruim vai acontecer. Para com isso. Para de ter essa visão romântica
da vida cristã, porque a vida cristã não é um parque de diversões. A vida cristã é um campo de batalha. E quanto mais preparado você estiver para essa batalha, né, melhor para você. Você vai sangrar menos quando você está mais preparado. Então, você precisa se preparar nos bastidores para enfrentar a guerra de verdade. Então, os soldados, eles fazem assim, né? Eles se preparam antes para enfrentar a guerra lá. Então, você precisa entender a seriedade do que é a vida cristã. Não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Uma coisa que você precisa entender também, a partir desse texto de Neemias 6, os inimigos são versáteis. Os inimigos, eles estão sempre mudando de tática. Então, fique esperto, peça discernimento ao Senhor para entender quando o inimigo mudou de tática com você. Porque o inimigo, ele muda de tática também. Terceiro, importa continuar a obra de Deus apesar dos ataques. Continue, não pare, não desista, porque Neemias não desistiu. Aqui no texto de Neemias 6, diz o seguinte, vamos ler aqui, ó, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias, porque Neemias não parou, porque Neemias não desistiu, a obra avançou. Então, importa continuar a obra de Deus apesar dos ataques. Continue fazendo a obra de Deus. A gente percebe lá em Neemias 18:7, vamos dar um pulinho em Neemias mais lá pro finalzinho. A gente vai falar também nesse texto, tá, gente? Mas eu quero ler com vocês aqui. Desculpa, eu botei Neemias, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vi esse capítulo 8. Deixa eu ver aqui se eu anotei direitinho. Eu acho que eu anotei esse versículo errado. Mas diz aqui, ó, que eles subornaram pessoas para atemorizarem Neemias, né? Neemias conheceu que não era de Deus e que essa profecia falou contra mim, né? Na realidade, eles subornaram profetas para falarem, para atemorizarem Neemias. Neemias percebeu que Semaías era um falso profeta, porque a mensagem não era coerente com as escrituras. Então, quando fala assim, vamos para o templo, ninguém podia entrar no templo a não ser um sacerdote, gente. Ninguém podia ficar entrando no templo, acessando o templo, se não fosse um sacerdote. Então, quando Semaías chama Neemias para entrar dentro do templo, ele queria que Neemias transgredisse a lei de Deus. Então, aí você percebe a sutileza do adversário, né? A sutileza do adversário para poder tirar a gente do nosso foco. Versículo 12 diz assim, ó, conheci que eis que não era Deus que o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate subornaram. Então você vê aqui o suborno, né? O inimigo, ele usa, né, essa questão baixa do suborno também, né? Eu prejudicar uma pessoa porque eu estou recebendo vantagem com isso. Isso acontece também, né? O inimigo usa também a religião para lucro. Semaías, ele se vendeu na realidade, né? Ele vendeu sua consciência, ele vendeu seu ministério, sua vocação por dinheiro. E hoje, infelizmente, é uma realidade que a gente tem presenciado, né? O comércio do sagrado está se proliferando na nossa nação. Muitas pessoas ganhando dinheiro, lucrando com a religião, essa que é a verdade, né? E nós temos que tomar cuidado com isso aí. Falsas profecias, tudo isso aparece aqui em Neemias 6, gente. É só você ler aí, né? Versículo 10, né? 6:10, quando fala assim, vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, fechemos as portas, porque virão te matar, vão te matar à noite, Neemias. Tudo isso aqui era uma falsa profecia, né? O inimigo, ele é mentiroso, a arma do inimigo é a mentira. Então, a gente percebe aqui como a coisa estava séria ali, porque o inimigo, ele tinha um quartel-general dentro do próprio templo, né? É uma coisa assim inacreditável, né? O inimigo estava ali alojado dentro do próprio templo. Por quê? Porque existiam alianças espúrias ali. Se você pegar Neemias, no capítulo 13, a gente vai até ler depois esse texto, né? Vamos chegar lá no capítulo 13, né, gente? Mas do 4 ao 9, você vai ver que Eliasibe, sacerdote, presidia sobre a câmara do nosso Deus e tinha se aparentado com Tobias. Eles fizeram uma câmara grande,
onde Dante se metiu as ofertas de manjares, né, aquelas ofertas todas. E quando Neemias saiu de Jerusalém, né, ele se enfiou dentro do templo, gente. Ele se enfiou dentro do templo. E aí você lê aí, ó, durante tudo isso eu não estava em Jerusalém, né, Neemias aí citando, né, ele voltou lá para o rei Artaxerxes, né, e quando ele volta ele tem aquela notícia ali. E quando ele veio a Jerusalém, ele compreendeu o mal que Eliasibe fez para beneficiar Tobias. Tobias, o inimigo de Deus, estava morando dentro do templo, porque se aparentou com o sacerdote. Então a gente vê que realmente a coisa estava feia ali, né? Porque o inimigo tinha feito um quartel-general dentro do próprio templo. Isso está escrito lá em Neemias 6, do 10 ao 13, né? E Neemias 13, do 4 ao 9. Então, Tobias fez alianças com o povo de Deus por meio do casamento. Ele se aparentou, né, com a filha do sacerdote e foi lá morar dentro do templo, né? O temor, né, é zero. Porém, gente, o que a gente aprende? Que Neemias não desistiu. Gente, tanta coisa que Neemias teve que dar conta, que ele teve que resolver, né? Tanto ataque, tanta calúnia, tanta mentira, né? Tanta coisa ruim acontecendo ali, mas Neemias, ele não desistiu. E a obra foi concluída. Tá aí em versículo 15 de Neemias. Neemias 6,15 fala que em 52 dias a obra foi concluída. Então, isso seja profético também na sua vida. Não pare no meio do caminho. Conclua aquilo que Deus colocou na sua mão. Não pare pelo meio do caminho. Toda vez que você está realizando algo para Deus, você está num objetivo, fazendo a vontade de Deus, gente, o inimigo vai se levantar, mas não desista. Olhe para Neemias, que exemplo que Neemias nos dá de começar e terminar. Não deixe coisas inacabadas na sua vida, coisas por terminar na sua vida. Comece e termine, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida é fiel para terminar. Então, segura nas mãos do Senhor, pede a Deus para segurar nas suas mãos e conclua aquilo que Deus te chamou para fazer. Essa é a grande mensagem de Neemias, capítulo 6. Espero que essa mensagem tenha falado ao teu coração, tá? Nós vamos parar por aqui. Hoje estou bem cansada, mas eu consegui aí fazer esse videozinho aí do capítulo 6 de Neemias e que essa palavra fique aí, ó, pulsando no seu coração. Muitas chaves espirituais aí para nossa vida, né, gente? Muita coisa boa que Deus nos ensina através desse texto de Neemias. Uma delas é não parar, não desistir, não dar ouvidos para o inimigo, ter discernimento, porque aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, Ele vai te ajudar a terminar. Você não vai fazer sozinho, você vai fazer com a ajuda de Deus. Então, Deus colocou alguém da família para você cuidar, Deus te deu um esposo para cuidar, filhos para cuidar, Deus te deu um trabalho, Deus te deu uma obra, um chamado, um ministério. Cuide, faça o seu melhor enquanto você pode, enquanto você puder, e Deus vai honrar a tua fé, vai honrar o teu comprometimento, vai honrar o teu desejo de fazer o melhor para Deus. Então essa é a grande mensagem de Neemias 6. Que Deus te abençoe e te guarde, dê um finalzinho aí de sábado abençoado, um domingo abençoado também na presença de Deus, e até a próxima live, se Deus quiser. Beijo para todos.